Olá, boa noite. Estamos começando a nossa quinta técnica número 123. Hoje é dia 13 de novembro de 2012. Sejam bem-vindos. O mercado deu uma indicação de alta hoje no curto prazo. Vários ativos, índices também tiveram um movimento de reversão e nos levam a crer, de maneira geral, que nós vamos ter pelo menos um rally aí no curto prazo. Eu hoje vou fazer alguma coisa diferente. Nós vamos correr todos os ativos. Eu vou passar mais rapidamente por Bovespa e S&P e vamos dar uma analisada rápida na maior quantidade de ações possível. Por isso eu acho que as perguntas vão ficar um pouco prejudicadas. Mas se alguém tiver muita vontade, necessidade que a gente analise uma ação específica, coloque aí nas perguntas que a gente vê se consegue analisar, caso a gente não analise na nossa corrida. Muito bem, vamos lá então. Vamos começar com o Bovespa à vista, onde os preços ameaçaram romper a resistência a 57. Vejam que é uma resistência considerável. Pois nós temos um topo aqui em junho desse ano. E aí outro topo em julho. E esse fundo no final de outubro. Então, no Ibovespa à vista, nós tivemos um engolfo num suporte. Isso apenas leva a crer que o mercado poderá ou parar um pouco por aqui, ou de repente ir testar novamente essa próxima resistência 59.500. Isso pode eventualmente evoluir para que a gente venha chamar isso aqui de retângulo. Ou não. Mas de qualquer forma, nossa análise no curto prazo, em função dessa formação de candlestick de hoje, em que os preços rompem no intraday um suporte razoável e depois voltam e fecham na máxima do dia, a gente considera isso como sendo uma reversão. Reversão em suporte nos leva a crer que teremos alta aí no curto prazo. Médio prazo e longo prazo, a gente continua com a nossa análise de baixa. Entendemos que no longo prazo o mercado fez uma onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, e agora temos que ter a onda C. Nós estamos entendendo que essa onda C vai chegar abaixo desse fundo do subprime, que hoje está em torno de 30 mil pontos. Olhando aqui de longe, isso aqui também tem mais cara de formação que vai jogar os preços para baixo do que de formação de acumulação que vai jogar os preços para cima, né? Isso aqui parece mais um processo de reversão dessa alta do que uma formação de continuação. E portanto alta, mas cremos que de vida curta. O S&P, assim, o Ibovespa futuro já está com uma indicação um pouco mais digamos, mais clara, né? Nós temos esse fundo que está mais bem definido aqui no S&P, perdão, no índice futuro, e nós temos um engolfo bonito aí. Os preços também no intraday romperam e depois voltam, se recuperam e fazem aí o que deve ser um engolfo, ou se não é praticamente um engolfo, se não for um engolfo é um penetrante, mas é uma formação de reversão e estamos entendendo que os preços têm boas chances de ir buscar os 60 mil pontos aí. Se por outro lado os preços, ao invés de engatarem primeira, segunda, terceira e partirem lá para os 60 mil pontos, se os preços eventualmente começarem a andar de lado aqui ou se arrastar para cima, aí eventualmente nós vamos achar que isso pode vir a se constituir numa bandeira de baixa e os preços voltam a cair e a alta teria vida mais curta e mais baixa também, né? Quer dizer, oscilaria, subiria menos e duraria menos também
essa alta ou correção, ou reação, na verdade, né? Nós estamos entendendo que isso deva ser uma reação ao processo de baixa. Eventualmente a gente pode trazer isso aqui até... não, acho que não dá não. É isso aqui mesmo, talvez os preços então subam aí para os 60 mil pontos. O S&P, por outro lado, não está aí com essa indicação toda de baixa. Ele está num nível muito importante, testando dois níveis muito importantes, que são essa reta suporte, que é a reta suporte de longo prazo, que vem lá do fundo do subprime, desde primeiro ponto em 2009, segundo ponto aqui em 2011, outro ponto em 2012. É uma reta importante e, ao mesmo tempo, o S&P testa esse nível de suporte que agora parece que foi encontrado aqui a 1370. Eu falava muito desse nível a 1360. Fui muito enfático quando o mercado fez o que eu entendi ser um bull trap, rompeu 1360 e depois voltou a entrar para dentro. Depois disso ele provou que essa indicação foi falsa, pelo menos no timing. Os preços se arrastaram para cima e agora, se entrarem de novo para dentro do 1360, minha gente, eu vou considerar aquela indicação de baixa que eu tinha enfatizado tanto em outras quintas técnicas, eu vou considerar aquilo como se fosse em dobro, com o dobro de importância, com o dobro de confiabilidade. Ou seja, eu vou achar muito baixista se o S&P, se nós virmos o S&P abaixo de 1360, um bom fechamento abaixo de 1360 anula totalmente a análise de curto prazo que eu estou fazendo de alta do Bovespa e coloca os preços numa derrocada de baixa, porque eu acho que no S&P especificamente abaixo de 1360 tem milhões de ordens de stop. Essas ordens, uma vez acionadas, vão derrubar o S&P de uma maneira dramática e muito violenta, eu quero crer. É esperar para ver, né? O S&P, então, na verdade, ele está testando esses níveis e está se lateralizando no que nós entendemos vai poder ser chamado de bandeira de baixa, né? Se acontecer isso, nós vamos chamar isso de bandeira de baixa, e aí vai acontecer, como eu disse, isso aqui, porque eu acho que o mercado cai muito vindo abaixo desse nível aqui, que é 1360. Então, é esperar para ver. Mas, por outro lado, também, essa acumulação, a gente pode imaginar, principalmente se hoje que o mercado ainda não fechou, os preços fecharem na máxima do dia, nós vamos ter tido clímax de baixa, indefinição, e aí uma espécie de reversão, se o mercado fechar hoje na máxima do dia, né? E aí clímax, indefinição de 2 dias e reversão, é algo que acontecendo no teste de uma reta suporte, é algo que também eu entenderia que deveria provocar pelo menos uma alta de curto prazo. Muito bem. Vamos falar sobre o dólar, que foi o destaque de hoje. Esse é o dólar comercial, à vista. E essa é a acumulação que foi rompida hoje, vejam. Os preços romperam, eu diria que quase que claramente, né, definitivamente, essa formação que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Os preços ficaram se acumulando 6 meses nessa formação. Nós traçamos retas que fazem essa formação poder ser chamada de triângulo simétrico, e a projeção é simples, é isso aqui para cima. Agora, sabe-se que o Banco Central tem interferido nessas oscilações do dólar. O Banco Central tem interferido porque está receoso com a inflação, que está batendo as portas aí da nossa economia. Isso mandaria os preços de novo para próximo dos fundos, topos lá da crise do subprime. A 2,45, provavelmente a 2,50.
nós resolvemos não entrar no dólar, achamos que hoje estava um pouco esticado, nós vamos ficar de olho numa possível bandeira de alta, e se ela vier, aí a gente vai estar preferindo comprar no rompimento da bandeira de alta eventual, né? Não precisa necessariamente acontecer. Mas se acontecer, eu vou achar uma boa oportunidade para comprar no rompimento da bandeira, com stop logo abaixo do fundo da bandeira, porque stop em bandeira é muito bom para proteção de stop. Muito bem. Vamos ver o gráfico também do dólar futuro. Em que a gente também observa claramente o mercado escapulindo disso que a gente também, eu creio, podemos chamar de triângulo. Mas, como a gente percebe aqui, eu estou mostrando provavelmente a interferência do Banco Central agora, né? Porque se a gente for para 15 minutos, a gente vê claramente que até pouco tempo os preços estavam lá em cima e agora, provavelmente por interferência do Banco Central, os preços caíram e não fecham na máxima do dia, né? Então, mais um ponto para uma alta no mercado de ações no curto prazo, porque o dólar era algo que falava contra essa, quer dizer, a alta do dólar falava contra essa alta no curto prazo, mas agora a gente percebendo que o Banco Central está, sim, tutelando esse mercado e manipulando esse mercado, então possivelmente nós vamos ficar com essa alta. Muito bem, vamos começar então a correr as ações. E começando de cima para baixo aqui, com o setor das elétricas. Foi um setor que sofreu bastante, né, nesses últimos tempos. Nós vamos ver inicialmente o índice das elétricas. Aqui a gente vai poder ver essa reta do índice das elétricas que foi rompida e que estava por baixo dessa tendência de 10 anos, praticamente, no índice das elétricas. Temos um ponto em 2003, um ponto em 2008, outro ponto em 2011. E houve o rompimento e os preços hoje, olha, ontem tinham acabado de romper esse nível da queda de 8% que aconteceu no dia 12 de setembro. Então, vejam, os preços romperam esse nível ontem e hoje tiveram um comportamento que não é condizente com o rompimento de um suporte desses. Mas também não tivemos nada dramático. Talvez a gente possa vir a chamar essa formação aqui de clímax e esse candle de hoje de penetrante. Mas não dá para dizer exatamente se é ou não é uma formação penetrante. Penetrante é o inverso da nuvem negra, acontece num suporte e reverte uma baixa para uma alta, né? Então, em primeiro lugar, CPLE6, Copel. Então, em Copel, nós tivemos aí sim um engolfo muito claro, né? Inclusive, nós estávamos com uma posição em aberto para o fundo com stop e liquidamos hoje no fechamento por conta, eu estou mostrando aqui a posição para vocês. A posição foi vendida no dia 7, nesse nível aqui, que é esse risquinho vermelho horizontal. O stop inicial era esse S aqui,
depois veio para cá e depois veio para cá. E nós liquidamos hoje, porque todo dia, ao fechamento, nós olhamos o candle. E se não gostamos do candle, a gente liquida a posição. Esse candle aconteceu, nada de muito especial aqui em termos de nível de suporte. Talvez aqui 27 a gente tivesse um pouco de suporte. E eu acho que é exatamente esse suporte que está sendo mostrado. Então por que a gente liquida aqui? Porque um engolfo desse, certamente, vai buscar o nosso stop que estava aqui nesse nível. Na verdade, ele não está sendo controlado nesse gráfico. Ele está sendo controlado no gráfico intraday, que é esse que eu estou mostrando agora. Intraday de 15 minutos é o que a gente usa para controlar o gráfico. Vendemos aqui, o stop inicial estava aqui. E essa linha verde é o que a gente chama de palmo. A gente simplesmente transpõe essa distância a favor. Então é assim, quando a gente toma uma posição de venda como essa, se os preços chegarem até o nosso stop, a gente é estopado e perde. No nosso caso, a gente tem arriscado em torno de 0,1% do capital do fundo. Mas e se ele vem à mesma distância original do stop, a nosso favor? Então o que a gente faz é que a gente faz o que nós fizemos aqui, ó. Pomos o stop já num nível que nos dê lucro. Então nós pusemos acima dessa pequena acumulação aqui. E com isso a gente passa a ter lucro necessariamente na posição, né? E hoje liquidamos, enfim. E não temos o menor problema se amanhã o mercado eventualmente volta a cair, porque a gente tem muita flexibilidade e muita agilidade para voltar a vender, né? Então a gente aprendeu ao longo aí dessa experiência grande que a gente tem, de simplesmente respeitar os sinais técnicos e aceitar que muitas vezes eles são falhos. Mas eu não tenho a menor dúvida que a percentagem de acerto dos sinais técnicos, quando bem observados, eu costumo dizer que formações de candlestick não têm muito valor. Elas têm valor à medida que são combinadas com o que eu chamo de contexto. Contexto é onde elas estão acontecendo, não é? Então eu estou vendo que o índice futuro está num nível de suporte. Índice futuro num nível de suporte. Um ativo esticou para baixo, dá um engolfo. Poxa, eu não vou ficar esperando para ver o que vai acontecer. Eu caio fora, liquido a posição. E aí, a partir de amanhã, a gente está aí, o mercado não foge, não é mesmo? Então, a gente está monitorando os preços de novo, não temos obrigação de vender de novo, podemos comprar, podemos vender. Essa flexibilidade, eu acho que é o que mantém as pessoas vivas no mercado. E, eventualmente, fazem elas irem para uma posição de destaque no quesito do ranking das performances no nosso caso, dos fundos multimercado, não é? A nossa performance não é a melhor de todas no fundo com stop. Eu vou até rapidamente mostrar para vocês aqui o que tem acontecido com o fundo com stop, que eu já fiquei de fazer isso e acabo esquecendo. Essa é a nossa performance, vejam. Deixa eu acertar isso aqui. Estou usando esse site comparação de fundos, que é muito bom. Então, isso é desde que começamos. No último ano nós estamos assim. Estamos um pouco abaixo do CDI. E isso aqui é 2 anos, não, porque 2 anos a gente não existia ainda. Então, a gente tem que pensar o período máximo. Nós tivemos um tempo que nós andamos de lado e continuamos aí mais ou menos acompanhando o CDI e com o nosso bot preparado, porque, vejam, à medida que a gente se mantém vivo e que a gente pode estar comprado ou estar vendido, é só esperar, teoricamente, logicamente, que o mercado tenha um movimento direcional. Se a gente pegar esse movimento direcional e conseguir colocar posições suficientes que nos deixem, por exemplo, com, digamos, 40% de posições no mercado, não é? Ora, se o mercado, se nós temos 40% do capital do fundo alocado e o mercado oscila, digamos,
20%, a gente ganha 8%. E é isso que a gente espera que aconteça, para que a gente possa ter uma rentabilidade que nos coloque aí no primeiro time dos fundos multimercado. Muito bem. Então, de volta aqui ao nosso gráfico, a gente agora vai falar de eu quero falar de Taesa, que é uma empresa que começou a ganhar muita liquidez, porque ela é uma das privilegiadas do setor elétrico, mas ela está indefinida. Nada, aliás, hoje está parecendo que vai ter uma queda mais acentuada. Light. Tivemos o rompimento dessa reta, isso aqui tem toda a característica de formação de topo. Fechamento hoje nas baixas do dia, estamos entendendo que Light vem a R$16. Eletropaulo. Estamos no processo, entendo, de corrigir Fibonacci, primeiro número Fibonacci, ou a faixa Fibonacci encontra-se um pouco acima de R$11, é para lá que nós entendemos que os mercados estão indo no médio e longo prazo. No curto prazo, nós atingimos um objetivo e tivemos uma reversão. Então, entendemos que vamos ter uma reação ou correção, uma reação à tendência de baixa, né, que pode levar os preços até 17, que é essa próxima resistência aqui. Tractebel está na sua tendência de alta, que, como se sabe, só acaba quando termina. Vejam o tamanho que blinda essa tendência de alta, né? Nós estamos com o primeiro ponto em 98, minha gente. São 10 anos, 15 anos praticamente, né? De tendência de alta em Tractebel. Diria que o mercado encostou na reta, fez uma reversão. Devemos estar buscando o próximo topo a 36,50. CEMIG. O mercado está na reta suporte, que tem um ponto em 2002, outro ponto em 2011. E vamos ver o que ele está aprontando na reta suporte. Testou o fundo a 23, logo depois de ter rompido essa reta pode muito bem, até diria deve já a essa altura ser acertada. Aqui embaixo nós podemos esquecer um pouco do fundo e isso faria com que essa reta ainda não tivesse sido rompida. Então nós podemos dizer que o mercado está testando essa reta e testando esse fundo. Fez o que parece-me ter sido um penetrante e hoje estava querendo confirmar esse penetrante. Um rompimento acima de 24 deve mandar os preços para 27. E, por outro lado, se os preços tiverem um bom fechamento abaixo de 22,50, eles vêm buscar o seu próximo objetivo de baixa, que está a 19. Eletrobras. Então, nós tivemos... Deixa eu até passar a Fibonacci aqui. Fibonacci a R$13, é exatamente onde os preços chegaram depois do rompimento dessa reta de suporte. R$13, esse nível é um pouco abaixo desse nível aqui, que também é bastante importante, está entre 13,50 e 13, e foi exatamente lá onde eles chegaram. E que é que nós tivemos? Um engolfo, uma reversão. Então, eu quero crer que nós vamos ter aí uma correção mais acentuada, para que, pelo menos, eu acho que a gente pode até ser um pouco mais otimista, assim. Os preços devem estar seguindo para essa faixa aqui, dentro da faixa Fibonacci, eu diria que provavelmente a 16,80, em função dessa reversão de hoje. MPX Energia, essa situação.
os preços romperam essa reta de tendência de alta de longo prazo, essa tendência que vem desde a queda do subprime, e agora eu entendo estão se acumulando nessa formação lateral, que eu acho que deverá dar continuidade à baixa. Eu acho que nós vamos chamar isso aqui de retângulo. Vejam só, eu quero crer que nós vamos chamar isso aqui depois de um retângulo, ou talvez um triângulo descendente. Mas por enquanto os preços estão com essa acumulação lateral, que está me parecendo, toma áreas de bandeira de alta, de maneira que eu creio que a parte de cima dessa acumulação deverá ser testada novamente a 12,70. Um fechamento, por outro lado, abaixo do fundo de ontem, que foi a 10,70, manda os preços para teste desse suporte importante aí, que está a 9,70. A STT hoje rompeu aparentemente a pequena correção que ele estava fazendo nesse processo de alta e nos leva a crer que essa amplitude deverá ser atingida pelos preços com a continuação dessa alta até essa projeção que vem dar aqui nos 27,50. Então, a 27,50, a STT vai estar tocando essa reta de longo prazo, que é a reta que vem lá de 2004. Né? Temos uma bonita reta aqui também, desde a acumulação de 2004, e houve uma queda muito rápida. Acho que os preços devem, ou podem, melhor dizendo, ter um pullback até a reta de suporte, que se oferecer resistência estaria então dando uma indicação muito importante de baixa, mas é esperar para ver. Copasa, essa é a situação. Essa reta é uma reta de médio prazo, não muito confiável, tem 2 pontos apenas. Vou passar, não temos muito o que falar. Sabesp, nós tínhamos essa projeção aqui a 105, ela não se concretizou. Então vou até tirá-la daqui. Indefinido. Talvez a gente possa traçar uma retinha aqui, e aí o rompimento dessa reta, e principalmente se o topo aqui é 88,50 for rompido, aí deve colocar os preços de volta nessa tendência de alta que eles estão desde o fundo do subprime. Né? Na baixa não temos muito o que observar, talvez uma reta, mas que não temos ainda. Né? Indefinido também. Energias BR. Aí sim, claramente a gente tem rompimento de uma tendência, né, sob dois pontos de vista, ou sob o ponto de vista de duas retas, essa daqui e essa outra aqui. Então o mercado teria rompido esse processo aqui, e o rompimento desse processo deve colocá-lo rumo à faixa Fibonacci, que passa a 9, que se inicia a 9,50, vai até 7,50. Essa acumulação aqui atual tem característica, por outro lado, de que deverá dar continuidade ao processo de baixa. Acho que nós temos aí uma formação de bandeira ou uma acumulação de continuação da baixa. Agora, hoje nós tivemos também uma formação de reversão, porque aparentemente ontem os preços tinham rompido essa formação, e hoje um engolfo não é algo que a gente imagine que acontece depois dos preços terem rompido um nível de certa importância. Agora, se isso aqui for desconsiderado ontem, então isso aqui terá sido apenas o pullback para essa pequena retinha, e aí tchau, e os preços vão colocar essa amplitude aqui para baixo, e aí estariam caindo para seu próximo suporte a 11,25. Está aqui nesse nível, 11,25. Mas a continuação da alta
aí pode embaralhar mais esse meio de campo aqui, fazer os preços se acumularem por mais tempo nessa zona gravitacional aqui. Próxima resistência a 13. CPFL Energia, a gente vê os preços testando a sua reta de suporte de longo prazo. Não dá para a gente dizer que essa reta foi rompida ainda. Eles estão testando esse processo, mas um bom fechamento abaixo de 22, eu acho que com esse fechamento nós poderíamos considerar que essa reta foi rompida, e aí a gente passa a trabalhar com tendência de baixa, não é? Aí podemos esperar. Por outro lado, até corroborando com essa análise, essa acumulação tem característica de retângulo, que nos leva a crer também que ele vai dar continuidade ao movimento que o precedeu, que foi baixa. Então, CPFL aí no médio prazo, estamos entendendo que vem para a faixa de 20,50 a 20, seu próximo suporte. Eletrobras rompeu essa reta, a gente pode até aumentar um pouco o número de barras. E perceber como houve o rompimento, né? Isso aqui é 95, então é uma nova fase para essa ação. Ela deixa de estar naquele processo de alta, e isso eu acho que é algo que vai se repetir aí por muitas elétricas, né? Então nós tivemos esse primeiro movimento aqui, esse segundo movimento, e praticamente já, não, quase ainda não. A projeção disso seria R$8. Vamos ver o que nos leva a R$8. Nos leva a níveis de suporte, um nível de suporte onde temos um fundo aqui em 2005. Mas hoje nós tivemos uma espécie de martelo, né? Então devemos ter uma reação, ou pelo menos uma acumulação, uma reação mais acentuada a partir de agora, mas nada muito definitivo. Transmissão Paulista agora, a gente também vê nitidamente que houve o rompimento, a ruptura desse processo de alta aqui, inicia-se um processo de baixa. Isso aqui eu quero crer que é uma acumulação que vai dar continuidade à baixa, mas não dá para a gente dizer agora no curto prazo indefinido, né? CESP, por outro lado, também a gente vê nitidamente a ruptura desse processo, né? E o que pode acontecer com qualquer ativo de risco, né? CESP tomou uma trombada de 60% em não mais do que 3 meses. Esse é o mercado de risco. No curto prazo, nada a declarar. Provavelmente continue a baixa, porque não temos nada muito claro. Oi, na parte de telefonia, começa a ganhar liquidez, mais liquidez a partir de 2010, né? Isso me parece uma bandeira, mas não, acho que não. Começou a ter característica de bandeira, mas indefinido. Curto e médio prazo para Oi. TOTUS, testando essa reta, rompimento dessa reta, projeta inicialmente próximo suporte a 37. Está com cara que vai romper essa reta. E aí teremos uma indicação importante de baixa. TIM P3. Em participação. Pareceu uma bandeira de alta, mas isso talvez se transforme numa deriva, então indefinido. Eu vou agora passar para analisar os índices e apenas algumas ações
função da nossa falta de tempo. Esse foi um dos destaques que nós tivemos hoje, o setor imobiliário. Setor imobiliário que nos deu esse engolfo, eu diria, bastante dramático hoje, espetacular. Só não foi mais porque não aconteceu num nível importante de suporte. Mas aconteceu, por outro lado, num nível de suporte, ou logo após o rompimento de um nível de suporte, esse nível aqui de 880 no índice imobiliário. Então, isso me leva a crer que os preços caminham, pelo menos eles não escaparam da força gravitacional dessa pequena acumulação e caminham aí para teste do próxima resistência a 910. Isso não é assim algo que me inspiraria a tomar uma posição necessariamente, até porque nós temos uma resistência muito importante aqui a 960 mil, né? Então isso implicaria numa alta de apenas mais 10%. Então não é nada assim dramático, mas é um sinal amarelo para a gente ficar de olho em algumas das empresas de construção. Eu estou aqui mostrando para vocês agora PDG R3, nada de especial. Ficamos com o rompimento dessa grande bandeira de baixa. Para a gente visualizar uma bandeira no gráfico diário fica mais difícil, a gente põe isso no gráfico mensal e aí fica clara aqui a bandeira de baixa, não é? Aqui sim, agora sim a gente tem condições de entender melhor a bandeira de baixa. No semanal também fica mais claro. Então eu fico com essa bandeira de baixa e acho que essa ação está indo para o fundo do subprime, que é onde projeta essa perna projetada a partir daqui, vai nos levar exatamente lá para o fundo do subprime, que que está aí a 1,70 aproximadamente, 1,65, 1,70. Isso implicaria numa queda de aproximadamente mais 50%. E mais nós vamos analisar do imobiliário, vamos analisar a Gafisa, que está com toda a cara de estar fazendo uma bandeira de alta. E é uma das ações que eu recomendaria a compra, se nós tivermos a continuação dessa alta. Então, isso é o que eu chamo de rompimento de bandeira, né? Não aconteceu ainda, né? Ela está com toda a pinta que vai romper. Se acontecer isso, uma compra por volta desse nível aqui e stop logo abaixo da bandeira. Esse nível vem a ser aí por volta de 4,20, 4,25. E a projeção disso seria essa altura aqui, projetada para cima, que nos levaria para o último topo, ou muito próximo desses últimos topos aí. Vamos parar em 11. Projetaria inicialmente 11 com uma parada aí pelos 7, 8, onde a gente deve ter um pouco de resistência também. Rossi residencial. Essa é a figura. Nada de muito especial. Os preços testam esse fundo indefinido. Brookfield. Indefinido. MRV. Tivemos esse engolfo, mas aconteceu dentro da acumulação, então perde bastante a importância. Even. Quero achar mais um ativo aqui. Bem, vamos mudar de setor então e vamos para o setor de consumo. Esse é o índice do setor de consumo, que continua com a sua tendência de alta intocável. Está se acumulando no que agora parece ganhar características de retângulo ou talvez, quiçá, de triângulo ascendente, que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu, que é de alta. E, portanto, de maneira geral, acho que chances do consumo ter uma alta aí mais considerável. Ambev, que é a estrela do consumo, continua também na sua tendência de alta, que parece não ter fim.
vamos fazer um exercício de raciocínio aqui e vamos projetar essa última alta para cima a partir desse fundo de 2009. Nós já chegamos praticamente lá. É lá que aconteceu essa grande acumulação. Dessa acumulação saímos para o que parece uma outra acumulação que deve dar continuidade ao movimento de alta. Então, a Ambev tem chance de, nessa esticada, se acontecer, um fechamento acima de 83 colocaria ela nesse novo rally de alta, e aí rumo aos R$90. Talvez iniciar uma posição no intraday, né, com alguma indicação no intraday, com stop logo abaixo desse fundo de hoje. Pão de açúcar também está nessa tendência de alta desde 2009, com essa parada aqui de 2 anos entre 2010 e 2011. Nada de especial indefinido. Cosan está com toda a pinta de estar fazendo uma bandeira de alta, deve nessa alta que estamos esperando para o Bovespa ter o seu rally aí para a resistência que deve estar entre 45 e 50 reais. 44, 48. Lojas Americanas está com uma formação bastante interessante, vejam. Rompeu esses topos, se bem que eu vou mostrar aqui agora o gráfico indexado em dólar, que eu acho importante olhar nessas situações específicas, quando a gente está se propondo a ver uma análise assim de longo prazo. E aí a gente percebe que, na verdade, esse nível está sendo testado em dólares, né? Então, como o mercado está nessa margem importante e temos essa reta suporte, é ficar de olho. Se essa reta for rompida, nós temos uma queda mais acentuada. E se os R$18 forem rompidos, nós provavelmente vamos estar rompendo esse topo histórico, e aí nós podemos ter uma alta bastante considerável. E, finalmente, bem, nós hoje estamos um pouco em cima da hora. Vamos para o índice industrial. Onde a gente está com essa cara aqui também de que agora, né, com os preços tendo feito essa reversão aqui, que acho que a gente pode chamar de uma pequena estrela da manhã, então isso dá características de retângulo para essa acumulação dos últimos 2 meses e nos leva a crer que o índice industrial pode ter uma alta assim até perdão, esse topo do começo de 2012 aí a 13.200, perdão, a 13.600, aí nós estamos falando em 15% de alta aproximadamente. O item ação mais importante é Petrobras, que nos dá essa situação. Nós tivemos o teste da reta de resistência, os preços foram para baixo, isso coloca essa acumulação com toda a característica de que vai dar continuidade à baixa. Agora, no teste desse suporte aqui, bastante importante, a 20 e 40, os preços hoje deixaram um doji. Função
do que parece uma reversão no Bovespa. Essa era uma das posições que nós tínhamos em aberto aqui no fundo com stop e liquidamos também hoje. Está a nossa posição de Petrobras aqui. Está aqui, essa foi a posição que nós tomamos em Petrobras, aqui no gráfico diário. Vendemos aqui na linha vermelha, stop inicial foi aqui, depois aqui, e acabamos liquidando a posição hoje em função desse rompe, desrompe, fecha com um doji. Então estamos acreditando que vamos ter aí também provavelmente um pequeno rally em Petrobras. E Vale do Rio Doce, que no longo prazo tem essa cara de formação de topo, né? Essa acumulação toda aqui me parece muito uma formação de topo, mas a gente está no meio dessa acumulação e indefinido. O mercado hoje testa essa reta de suporte, segurou nessa pequena reta de suporte de curto prazo e nos deixa uma situação indefinida. O rompimento eventual dos 37,25, que são esses dois topos aqui, um de setembro e outro do começo agora de novembro, provavelmente implicaria no rompimento dessa reta de resistência com os preços, bem, inicialmente testando um suporte razoável que eles têm aqui a 39 e depois indo buscar os 42, e aí numa situação em que eles estariam rompendo essa reta. O rompimento dessa reta não é tão dramático, porque se a gente projeta, por exemplo, o Fibonacci, se a gente põe Fibonacci aqui, durante toda essa baixa, a gente vê que se eles chegarem a 40, eles chegam no segundo número Fibonacci, quer dizer, eles já chegaram, já fizeram a correção máxima que se permitiria, se imaginaria que o mercado iria fazer, não, a reação máxima, né, antes de voltar a cair, né, caso a gente esteja certo. Então, é por isso que essa reta aqui não tem assim tanta validade. A gente até pode pensar em tirar ela daqui, né? Bem, muito bem. E, finalmente, o índice financeiro, quero mostrar a vocês que está razoavelmente indefinido, porque ele testa essa pequena retinha de suporte, mas hoje tivemos uma oscilação grande com fechamento na máxima do dia. Ontem tivemos um dia de indefinição, então quero crer que no segmento dos financeiros nós vamos ter também os preços subindo para sua próxima resistência aí, que isso implicaria numa alta de uns 3 a 4%. Vamos falar de Banco do Brasil. Em que a gente tem, em termos de longo prazo, uma indicação muito importante, importantíssima, que é o fato dessa reta de tendência de alta, que começa em 2000, vejam, ponto em 2000, ponto em 2001, ponto em 2002, ponto em 2003, ponto em 2008, ponto em 2011 e agora o ponto de pullback em 2012. Então, isso o que mostra? Mostra reversão e me faz crer que os preços caminham para a faixa Fibonacci no longo prazo, né? Faixa Fibonacci, eu não tenho culpa, o Banco do Brasil é que se colocou na situação de ter subido a partir de 2000 até o topo 3.774%, que faz com que para que ele encoste na faixa Fibonacci ele tenha que cair 64%. Eu acho que é isso que vai acontecer, mas no curto prazo, os preços atingiram um nível de suporte e tiveram uma pequena reversão hoje, não muito dramática, mas isso pode segurar os preços por um tempo, pelo menos, né? Então, nada muito dramático no índice financeiro, como nos outros setores que a gente viu, indicando alta, mas a gente deve pelo menos parar com essa baixa aí. Isso é Itaú Unibanco,
que está se acumulando no que eu quero crer vai poder ser chamado de bandeira de baixa. Eu não estou tão altista assim, não. Eu acho que a gente, curto prazo é em definição e os preços caminham para baixo no médio prazo. Isso, minha gente, é Bradesco. Veja uma reta que também foi rompida em Bradesco. Então, isso me faz ficar bastante baixista. Mas, nessa grande bandeira de baixa aqui, eles tiveram uma reversãozinha. Então, acho que essa zona gravitacional vai segurar os preços ainda por algum tempo. E, finalmente, quero mostrar uma última ação, que é BMF Bovespa, que teve uma indicação de baixa. Vejam onde estamos. Nós estamos num nível de resistência, que é esse nível aqui, desse topo de 2010. Vamos colocar só isso aqui. Então nós estamos muito próximos desse nível. Os preços romperam essa pequena retinha aqui, quer dizer, mas não sem antes terem, após rompido essa resistência, sofrido uma reversão que me parece é uma reversão que a gente pode chamar de Harami, mas se essa indefinição tivesse sido um pouquinho acima, se tivesse aberto com um gap para cima em vez de com um pequeno gap para baixo, isso seria uma estrela da tarde, né? Como isso aqui está acontecendo num contexto importante, que é esse nível importante de resistência, deixa eu até traçar a reta aqui para a gente ter bem esse contexto. Até temos um outro topinho aqui em 2008. Então, como isso está acontecendo próximo dessa reta, e após rompimento aqui, e em seguida rompimento dessa pequena retinha, eu acho que nós estamos fazendo um topo mais importante aqui, de maneiras que eu já traço o Fibonacci. O primeiro número Fibonacci está aí a 11,60, 11,70 é para onde eu acho que os preços estão indo agora. Se forem para esse nível, acho que começa a ter grandes chances. Eu tracei essa reta aqui, que é uma reta que a gente traça entre pontos. Essa reta seria, vamos dizer, a parte de cima, a reta guia desse canal de alta, e eu vejo que ela passa por essa acumulação, pelo fundo dessa acumulação aqui de 2011, esse fundo de 2010 e esse topo aqui de 2009. Então, tudo que a gente consegue traçar em termos de retas e que vai se unindo a vários pontos ao longo do tempo, eu acho que passa a ter uma importância. No caso, a gente está vendo o mercado sentir esse nível e ter uma queda um pouco mais acentuada, né? Então, estou baixista aí em BVMF no curto prazo. Bem, minha gente, por hoje é só. Agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato diferente que nós fizemos para a nossa quinta técnica de hoje. Um ótimo feriado para vocês e até a próxima quinta técnica, que vai ser dessa vez na quinta-feira mesmo. Eu continuo achando que nós ainda podemos ter sustos e grandes oscilações no mercado, porque eu entendo que nós ainda estamos após o período da eleição nos Estados Unidos, elegeu o cara que manda no mundo, não é? E então acho que todo cuidado é pouco nesse momento. Usem stops, não fiquem com posições sem stops. Eu quero crer que a grande maioria de vocês que está aí nos assistindo é trader, usa análise técnica e usa stops, mas eu reforço a minha recomendação para que não se pense em ficar sem stops, porque o mercado está em níveis muito perigosos. O S&P, como eu mostrei, está testando reta suporte que vem lá embaixo, lá debaixo do fundo do subprime, e está testando o nível de 1360. Se isso rompe, minha gente, algo catastrófico pode acontecer. Então, não brinquem com o mercado nessa hora. Essa hora é perigosa. Embora eu esteja altista no curto prazo, não se iludam, eu estou muito baixista no médio e longo prazo. É isso aí. Um abraço, até a semana que vem.